Bom dia a todos. Com muita honra que eu dou início ao nosso Diálogos Brasileiros, Criatividade, Talento e Superação do Subdesenvolvimento. Eu queria falar rapidamente sobre o que nos inspira a organizar esse evento, que começa, como Marcelo me colocou aqui, tão cedo, que eu acho que eu nunca acordei tão cedo assim na minha vida, foram as palavras dele, que começa cedo e vai até tarde, né? E esse dia tem que ser assim mesmo, começar cedo e ir até tarde, porque nós estamos conversando, dialogando sobre o que de mais valioso pode ter para nós, que é o nosso país, que são os destinos da nossa pátria. E como é que nós formatamos a teoria de nós mesmos, como é que nós formatamos o nosso sonho para que ele vire realidade. E nessa senda, nesse caminho, acho que não haveria melhor início do que contar aqui com os artistas brasileiros. E essa mesa que nós temos aqui, ela é mais do que representativa daquilo que nós temos de melhor. Aqui à minha esquerda, em vários termos, em vários aspectos, nós temos aqui um escritor que é um dos tradutores da minha geração, de vários dos que estão aqui, dos que ainda estão por chegar, que é o Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo tem uma obra absolutamente representativa daquilo que nós gostaríamos que o Brasil viesse a ser. Uma obra artística conectada ao país, lendo os problemas do país e ainda mais propondo soluções para os problemas do país e assim fazendo que o país inteiro chegue perto desse sonho se tornar realidade. Aqui, à minha direita, nós temos Humberto Campana. Humberto Campana, é uma honra tê-lo aqui. Já o Marcelo tem sido nosso convidado de algumas vezes. Essa é a primeira vez que nós temos Humberto Campana aqui conosco. Na verdade, retornando à sua casa, é uma grande honra, como professor da São Francisco, tê-lo aqui. Ele que é aluno da faculdade. Nosso presidente da Associação dos Antigos Alunos, ele sempre me puxa a orelha quando eu uso a expressão ex-aluno. Ele fala, não, todo mundo é antigo aluno, no máximo, né? Continuamos alunos, então é uma grande honra tê-lo aqui. Humberto Campana também é aquilo que nós acreditamos que seja um caminho para toda a sociedade brasileira. Um artista capaz de olhar para o seu país e de, olhando para o seu país, contribuir para o mundo inteiro com algo novo que ainda não estava lá. Então é uma grande honra e o que me cabe de fato agora é ficar quieto e deixar a arte brasileira falar sobre que caminhos nós podemos ter para o nosso país, onde é que nós podemos chegar um pouquinho mais longe do que nós já chegamos até agora. Passo a palavra com muita honra, muita alegria ao Marcelo Rubens Paiva. Muito obrigado. Bom dia. Na verdade, eu durmo tarde porque eu tenho 2 bebês em casa, então eu trabalho de madrugada quando eles estão em silêncio. E por isso que foi duro acordar hoje cedo, mas estou aqui. Esse tema é um tema cabeludo, né? Porque eu creio que acho que desde quando se inventou a arte se pergunta para que serve a arte, né? Se ela deve ter um papel relevante, se ela deve ser apenas entretenimento. E num país como o Brasil, com tantas desigualdades, com tanta injustiça, com tantas questões que nunca se encerram, é muito injusto um artista, especialmente um artista que tenha uma visibilidade no Brasil, no país todo, se ausentar dos problemas brasileiros. Uma vez eu fui para Palmas, Tocantins, logo no começo da cidade,
E uma cidade planejada, aliás, planejada ao estilo Brasília. É uma pequena Brasília, eles falam, né? É um calor de 40 graus, você só consegue andar entre o hotel e o carro correndo. Não tinha livraria a cidade. Eu pensei, nossa, acho que é a primeira e única capital do país que não tem uma livraria. Hoje em dia devem ter mais, porque as livrarias estão fechando. E eu fui convidado para um evento literário e tinha um auditório bastante cheio. E tinha um escritor do Tocantins, que todo mundo conhecia e todo mundo lia. E eu era o escritor que todo mundo conhecia, todo mundo lia, de outra região, mas todo mundo lia e todo mundo conhecia de outros estados também. Aquele escritor só o pessoal de Tocantins conhecia. Falaram o nome dele, eu nunca tinha ouvido falar. E ele tinha uma obra muito densa sobre os conflitos e as contradições do estado de Tocantins, a natureza. E eu olhando aquilo, eu pensei, nossa, eu como escritor me vi num patamar em que eu não conhecia, que é o patamar de ser conhecido pelo Brasil todo. De estar sendo lido por acreanos, paraenses, Rio Grande do Sul, diferentemente da maioria dos escritores que tem um papel mais regionalista, né? Existem os dois escritores, existem aqueles poucos escritores que você vai numa livraria e você encontra o livro na livraria, na estante. Eu tenho, acho que, de 12 a 15 ou 14 livros publicados, pelo menos 1 ou 2 ou 3 tem em qualquer livraria. 92%, 95% dos escritores não têm livros nas livrarias, entendeu? Quando eu me toquei daquilo, eu vi a grande responsabilidade que cai sobre mim por estar sendo lido por todo o país, e diferentemente da maioria dos artistas que não conseguem ter essa penetração. O porquê que eu tive, se eu sou melhor ou pior que os outros, não. Acho que talvez a minha editora fosse melhor, talvez os temas que eu aborde fossem temas mais interessantes a todo o país. Não desprezo e nem valorizo aquele escritor que vende mais ou vende menos. Pelo contrário, você está muito baixo, né? Você quer que eu aproxime mais? É que se eu aproximar mais, cai aqui. Você dá o seu pedestal. Melhorou? Agora não tá ligado. Melhorou? Tá bom? Aí melhorou. Aí imediatamente eu comecei a fazer um balanço de tudo que eu escrevi na minha vida. E por sorte, como o Ale falou, por sorte eu tenho uma literatura política bastante ampla, variada. Ou eu falo da ditadura, ou eu falo de questões conflituosas do meio ambiente, ou eu falo de corrupção. Eu tenho um livro que chama Bala na Agulha, que é inspirado no caso Collor. E, recentemente, eu tenho um livro sobre a minha mãe, que foi uma advogada, por sinal, batalhadora do Comitê Brasileiro pela Anistia, e da Constituinte, fez parte da Constituinte, dos direitos indígenas. E lancei um livro semana passada que eu falo do movimento punk, que é um movimento bastante politizado, que rolou no Brasil no final da década de 70, começo da década de 80, de pessoas que queriam destruir o sistema, queriam destruir o capitalismo e que traduzia um pouco o desencanto da juventude brasileira diante de um país que viveu tantos anos sob a ditadura e não conseguia se livrar daquele regime, aliás, não consegue se livrar até hoje, né? Daquele autoritarismo, daquela polícia que reprime sem perguntado, da falta de direitos individuais. E
E esse desencanto levou esse movimento a não atuar politicamente na rua, mas a uma expressão artística muito muito importante, que foi a do rock dos anos 80, que todos vocês aqui acho que curtiram bastante, dançaram. Que país é esse? Eles ficaram dançando na balada, mas era uma música bastante politizada, né? Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Esse movimento ele traduziu um pouco a aflição de você ter de viver num país em que os ciclos eles não se encerram. Eu tenho cada vez a impressão disso. Eu estava pensando na minha próxima coluna. Eu tenho uma coluna aos sábados, sábado sim, sábado não, no Estadão. Eu estava pensando na minha próxima coluna, não vai ser, mas exatamente nisso. Como no Brasil os ciclos não se encerram, eles não se fecham. Como hoje, eu sei que muitos discordam de mim, nós vivemos um período semelhante ao de 64. Bom, só em pensar, e a gente estuda um pouco isso, na quantidade de governantes que não conseguiram terminar seus mandatos, são pouquíssimos. No Brasil são pouquíssimos. Ou foram sempre ameaçados, o caso do JK, que é um personagem que a gente adora, ou foram destronados por um golpe, como Jango e agora Dilma, na minha opinião, foi um golpe. Dois só conseguiram encerrar o ciclo, que foi o Lula e o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique encerrou um ciclo, na verdade, falso, porque ele foi eleito para 4 anos e, durante o primeiro mandato, ele conseguiu manipular o Congresso para que votasse para mais 4 anos, com muitas denúncias de compras de votos de deputados, realizado pelo Sérgio Mota, que já falecido. E assim, esse ciclo político do brasileiro ele não se encerra, a gente não consegue dar um passo para frente, como também não se encerra o ciclo da desigualdade, o ciclo da miséria, o ciclo da injustiça social. O que, para mim, é o retrato dos dias de hoje, uma vingança de uma elite, de uma direita que acordou, graças, por culpa até da corrupção do PT, que se organizou muito bem, com todo o poder, capacidade organizacional da direita, que é sempre a sombra da indústria, da Fiesp, exatamente como em 64, igualzinho, como também descreditando, né? Quer dizer, esse tipo de justiça em que a capa do Estadão de ontem anteontem era absurda, porque as pessoas leem aquilo e falam, pô, tá vendo? Parece que 13 ex-ministros de Dilma e Lula estão sob investigação, e você pergunta, e cadê os ex-ministros do Fernando Henrique? Né? Cadê os ex-secretários do Serra, do Alckmin? Enfim, é um tempo em que a gente continua a viver num clima de país dividido, como foi em 64, como foi em 30, como foi em 34, como foi na República, na Primeira República. Esse país de gente que quer o desenvolvimento do país, de gente que quer a manutenção dos seus privilégios, né? Para mim, isso é muito claro. Ontem eu estava na Paulista e tinha uma manifestação na Paulista, que eu não sei até agora sobre o que era a manifestação, mas eu percebi, evidentemente, que eram pessoas muito pobres. E olha que eu ando bastante nas ruas de São Paulo, mas eram pessoas muito mais pobres do que as pessoas que eu vejo aqui na região central. Eram pessoas realmente pobres. Eu acho que, para mim, ali tinha um movimento de sem-teto do B, porque provavelmente o movimento de sem-teto era mais rico do que aquelas pessoas. E era muita gente. Eles pararam 2 quadras ali na Paulista. Eu vi uma bandeira vermelha gigante escrito Marighella. Falei, nossa, já sei do que se trata essa manifestação. Subi, eu fui consertar meu celular ali no prédio do Curso Nacional. Quando eu entrei no elevador, tinha uma mulher, uma loira bonita, uma senhora, uma loira bonita com uma bolsa Vitor Hugo. Não. É Vitor Hugo? Sim. Porque eu fico no nível, né, das bolsas, então eu sempre olho as bolsas.
E ela disse, boa tarde. Eu falei, boa tarde também, né? E eu olhei a bolsa Vitor Hugo, e que engraçado, eu tive uma cueca Vitor Hugo. Eu não sabia que tinha uma bolsa Vitor Hugo. Aí ela falou, tá tendo manifestação lá fora, hein? Eu falei, eu sei, eu vi. Esses caras querem a soltura do Lula. É uma meleca isso, né? Aí eu vi, evidentemente, aquele conflito de classe que existia entre aquela mulher loira, uma bolsa Vitor Hugo, descendo o elevador do Orça 2, prédio de escritórios da Cor Nacional, que é caríssimo o escritório lá, contra não sei quantas mil pessoas que estavam lá fora, muito pobres, de vermelho, sentadas no chão, tomando um copinho de plástico, assim, cercando o Correio Nacional, sentados na calçada. Seguranças. Eu perdi a entrada do Correio Nacional porque seguranças fecharam as portas, porque é assim que se faz no Brasil, né? Quando existem pobres do lado de lá, a gente fecha as cercas e continua vivendo a nossa realidade, né? Assim como toda a Paulista agora é com cercas, né? E para mim foi tão nítido o que a gente está vivendo hoje no Brasil, quer dizer, essa luta de classe que não termina, que não dá um passo para frente, de um cidadão brasileiro que não tem direito à educação, que não tem direito à saúde, que não tem direito aos mínimos direitos individuais, aquelas manifestações em que você agora tem que se perguntar qual é a ideologia que segue o seu governador, né? Porque se for de um tal partido, então você, na manifestação que você vai de vermelho, você vai tomar porrada da PM. Se for de um outro partido, aquele partido, aquela manifestação que você vai de amarelo, você abraça a PM te protege, né? Você vê hoje como a Polícia Militar nitidamente reproduz a força de manutenção do poder e do privilégio de uma elite, de uma classe política, a serviço da classe política, sempre dispersa de uma maneira bastante violenta as manifestações dos opositores e sempre protege as manifestações de apoiadores. Exatamente o que nós vivemos aqui, Campana, em 77, o ano que você saiu, 76, 77, aqui em frente, né? Quando a gente começou a derrubar a ditadura aqui na frente, né? A primeira manifestação estudantil e primeira manifestação de união da classe civil entre a OAB, a ABI e a Igreja Católica, o Dom Paulo Boris Soares, e os estudantes. Foi aqui que a gente começou a derrubar a ditadura, aqui na frente. E a PM vinha e enchia a gente de cacete, né, comandada pelo Erasmo Dias. Então eu olho aquilo, eu falo, o Brasil não fecha esse ciclo. Quer dizer, a PM ainda reprime manifestação de opositores ao regime, aqueles que estão no poder. A sociedade civil ela se engana muito facilmente, né? Se enganou em 64, se enganou quando acusaram o Juscelino Kubitschek de ter a sétima fortuna do mundo, não sabiam como denegrir a imagem daquele presidente, que não era comunista, era um democrata, ele tinha no seu leque de amizades comunistas e não comunistas, mas não era comunista. E para ele não ser eleito o presidente pós-golpe, os militares caçaram eles com a justificativa de corrupção. E o acusaram de ter a sétima fortuna do mundo, exatamente como se faz hoje com outros políticos que a gente vê por aí. Eu não vou nomear, porque eu não sei se eles têm a sétima fortuna do mundo ou não. Mas tudo é muito parecido. Então, eu, como escritor, eu estou muito tranquilo. Eu não estou deprimido como a maioria dos meus amigos. Quando houve essa derrota da esquerda nas eleições municipais esse ano, eu sei que é cíclico, tudo bem, ganharam, que bom, agora a gente vai para a oposição, é bom também para a oposição. Eu não sou petista, antes que vocês se perguntem, eu votei no Aécio, o que ninguém acredita, mas é verdade. Se as pessoas lerem as minhas colunas dos anos Dilma, vocês vão ver que eu fui um dos caras mais críticos ao governo Dilma. As isenções de carros, essa é uma loucura, aqueles emplacamentos de 700 carros por dia na cidade de São Paulo, quantidade de subsídio.
mas eu não concordo com a forma como o Brasil está sendo reorganizado, né, com a desculpa de uma crise econômica, e que foi motivada pela incompetência do governo Dilma, isso não tem a menor dúvida. Mas eu acho que não é por aí que se tira um presidente. E também eu acho que quando a gente fala, mas o Temer estava na chapa da Dilma, eu falei, sim, o Temer estava, mas não estava o Aécio, né? Não estava o Serra. E quando eu vejo o Serra comandando a política externa brasileira, eu tenho vontade de vomitar. Porque o Serra perdeu várias eleições, né? Se apropriou de uma situação, né? O partido dele se apropriou de uma situação de vácuo no poder, como sempre acontece. Os oportunistas que surgem nesses vácuos, né? Então, esses ciclos que não se fecham me levam a crer que o meu papel também não se encerra aqui. Eu, como escritor, eu nunca vou deixar de escrever sobre as injustiças, né? De formas diferentes, pode ser até injustiças de gênero, por exemplo, a forma como as mulheres são tratadas no país. Eu tenho livros meus que falam disso. A injustiça de policial, justiça de classe, histórica, né? Uma justiça histórica que é preciso ser reavaliada e relida para a gente poder exatamente fazer esse entendimento entre o processo político hoje e o como se assemelha a processos políticos anteriores. Eu que sou um cara que leio muito e estudo muito sobre o golpe de 64, o golpe de todos os golpes naquele período, eu tenho sim a convicção absoluta de que o golpe de hoje foi muito igual ao golpe de 64. Inclusive, quando as pessoas falam, mas o Senado, sim, o Senado também depois Jango, né? Mas o Supremo, sim, o Supremo também deu aval ao poder, ao governo militar. E não vou parar nunca de escrever sobre essa mazela brasileira. O meu desânimo, e eu não estou mais nem aí para isso, porque é um problema do Brasil, é que a sociedade brasileira se engana muito facilmente. O meu desânimo é que a gente retoma, como a gente não aprendeu nada com a eleição do Collor. A imprensa não aprendeu nada com o apoio ao golpe de 64. Ficou pedindo desculpas depois, durante muitos anos, né? O Estadão em 74, a Rede Globo há pouco tempo, a Volkswagen o ano passado, pediu desculpa por apoiar aquele golpe. E, de novo, eu fico pensando assim, quando é que vão começar a pedir desculpa pelo que ocorreu agora, né? Pela injusta cobertura política que foi amplamente, escancaradamente pendente para um lado só, né? O meu papel vai ser esse, já que eu não consigo falar do hoje, do amanhã, eu vou sempre falar do passado e mostrar como esse passado é parecido com o hoje e o amanhã, para fazer com que, na próxima, né, se houver uma próxima, as pessoas reflitam e vejam que estamos caindo no mesmo golpe que vem sendo praticado há 500 anos, né? Esse golpe de perpetuação de uma elite que subjuga uma classe operária, que subjuga os mais pobres, e isso ficou muito claro com a entrevista da Bia Dória, quando ela diz que, né, foi uma entrevista de uma escravocrata, quando diz que os pobres que trabalham com ela deu dentes para os pobres que trabalham com ela, e tudo que eles precisavam era de um abraço, né? E não, acho que se você for para Paris, você vai ver que os pobres de lá não precisavam de um abraço, eles precisavam de direitos, de leis, de salário, de dignidade, de distribuição de renda, de educação, de saúde pública decente, né? Que a Bia Dória não está fazendo favor nenhum de dar dentes aos pobres, né? Que ela deveria dar elementos para seu marido, que, aliás, ele sim foi filho de um notório corrupto, né? Foi o único corrupto realmente caçado no golpe de 64, quando ele fala que ele foi para o exílio. Meu pai foi para o exílio também, e meu pai foi para o exílio por ser do governo, apoiador do governo Jango,
O pai dele foi para o exílio porque ele era um corrupto, o João Dória, e ao invés de ela se imaginar no papel de mudar a sociedade, de tentar melhorar a sociedade, de criar elementos para que os seus empregados tivessem um sistema dentário decente, né, ou não perdessem o dente. Não, ela se acredita numa posição de messias, né, de filantrópica, de dar dentes aos seus operários. Isso é uma coisa muito nítida da sociedade escravocrata que a gente é, herdeira, né? Qualquer um que aqui já viajou para fora do Brasil percebe que os conflitos sociais no brasileiro são ultrapassados, são anacrônicos. Nenhum país do mundo tem elevador social e de serviço. Quiçá tem portas de serviço ou de social. Nenhum país do mundo. Quantas vezes eu almocei num restaurante parisiense? Eu falo muito de Paris, que minha irmã mora lá, eu vou muito para lá. Eu almocei num restaurante em Paris em que o garçom me serve, minutos depois ele está comendo ao meu lado, ele está também se servindo. O próprio conceito de classe média americana que o Ford criou, quando ele criou um carro em que o próprio empregado pudesse comprar. Essa revolução não chegou ao Brasil, né? E, pelo visto, não vai chegar, porque o que acabamos de ver acontecer nesses últimos 3 anos é a prova de que existe uma força de união entre quem detém o poder, detém dinheiro, terrivelmente forte, o suficiente para se manter no poder. Como escritor, meu papel é mostrar essas contradições. Obrigado. Estou bem radical, desculpe, mas é o que eu acho que é preciso. Muito obrigado, Marcelo Rubens Paiva. Seu depoimento aqui, seu posicionamento na linha do Jacuzzi honra o papel dos escritores e dos escritores que olham a realidade na qual estão. Então é uma honra para nós aqui da São Francisco tê-lo tido aqui. E ali a gente está vendo aquela filmadora. Daqui a pouquinho isso vai estar no nosso canal da internet. Então é uma honra também para os nossos alunos do futuro que tenham tido o seu depoimento aqui hoje para nos auxiliar a pensar o nosso país. Então eu agradeço muito mais uma vez. Eu vou passar aqui a palavra para Humberto Campana, mas antes eu gostaria de falar uma coisinha. O Lúcio Costa, quando da construção de Brasília, ele falou o seguinte: olha, o Brasil a partir de agora para de exportar banana e exporta cultura. A frase é mais ou menos essa. Basicamente nós vamos colocar a nossa criatividade a serviço do país e nós vamos mostrar para o mundo que nós conseguimos também contribuir com este grande concerto da civilização mundial com aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa criatividade. Olhando a obra dos irmãos Campana, nós estamos aqui com o Humberto hoje, mas olhando a obra dos irmãos Campana, conforto e desconforto, lixo e ouro, interior e cidade, e o reconhecimento que o mundo tem da obra dos irmãos Campana, eu digo que o Lúcio Costa estava absolutamente certo. Nós conseguimos fazer de lá para cá, nós temos alguns exemplos como esse, e o mundo olha para aquilo que nós temos de melhor e nos reverencia. Então, a São Francisco também, nesse momento aqui, se sente muito honrada de ter alguém que o mundo inteiro olha e reconhece como um dos seus grandes artistas. Então, passo a palavra, muito honrado, a Humberto Campana. Bom dia a todos. É interessante porque eu estudei aqui e hoje eu saí, a última vez que eu pisei aqui foi 77, nunca mais voltei. Então, para mim está sendo assim muita viagem, assim, eu vou em salas, eu sinto cheiro, e imagens está muito forte hoje. Então, eu vou falar do meu trabalho, sabe, como que eu contar uma historinha, como eu comecei e o que eu faço atualmente. Eu sou do interior, eu nasci numa cidade pequena nos anos 50.
Brotas, que não tinha nem estrada para São Paulo, era uma estrada de terra que ia até Campinas, depois que a estrada de asfalto começava, tinha um trem incrível que ia de São Paulo até a Bolívia, e esse trem passava na minha cidade. E era interessante, porque eu vou mostrando imagens. Meu pai era agrônomo e minha mãe professora primária, e tinha um cinema nessa cidade, que era o Cine São José. Então, morar era muito isolado tudo aquilo, sabe, o campo. E morar aqui no campo era interessante, porque o quintal da minha casa já era a selva, né, os rios, tudo. A cidade de Brotas tem 40 cachoeiras. É linda, assim, a região incrível, cheia de água, de nascentes, uma natureza ainda exuberante lá, em que, infelizmente, os canaviais e a laranja também está poluindo a água do rio. E uma loucura isso também, e a gente tenta melhorar isso. As pessoas perguntavam o que eu queria ser quando crescer. Eu falava, eu queria ser índio, queria fazer... Eu me recusava, eu ia à escola sem sapato, que era assim, minha mãe brigava comigo, mas eu adorava o fazer manual, sabe? Eu fazia arco e flecha, eu fazia casas em árvores, com casas de bambu em cima da árvore, e toda a minha infância foi isso, o fazer, sabe, com barro, com a madeira, com bambu, e o cinema, que tinha um cinema que passava filmes italianos, assim, do Bertolucci, Kubrick, todo o cinema nacional, Oscarito, Desi Gonçalves, Mazzaropi. O Mazzaropi era amiga da minha avó. Ele ia para Brotas, minha avó fazia almoços, jantares para ele. Então, eu vivi toda essa cultura caipira. E depois me mudei para São Paulo, anos 70, tinha que escolher uma... minha família assim, falou, olha, o que você quer ser quando crescer agora? Aí eu gostava muito da Lígia Fagundes Telles, e eu sabia que ela tinha estudado aqui. E aí eu entrei para cá, porque eu odiava matemática. Ser um artista naquela época, minha família, pelo amor de Deus, meu pai falou assim, tinham famílias minhas que morreram na ditadura, tudo, você não vai ser. E eu era criança, segui o conselho do meu pai, falou uma carreira mais sólida, sei lá, eu não tão de criativo, mas eu sempre fui artista, eu nasci com isso, só que eu não sabia que eu era artista. Aí cursei a faculdade, fiz o primeiro dia que eu cheguei aqui, primeira aula, eu falei, puxa, não é nada disso que eu quero fazer. Foi horrível. E eu não sabia o que eu queria. Eu fumava muita maconha, sabe? Fumava o dia inteiro. E aí foi louco, porque eu fiz 5 anos de faculdade, assim, completamente alienado, e não sabia o que eu queria. Aí me mudei para a Bahia. Eu fui para Ilhéus, um amigo falou, olha, tem um emprego na cooperativa de cacau aqui, você não quer ser advogado? Itabuna. Eu fui lá, mas eu era tão ruim como advogado, tão medíocre, que ninguém me aceitou, sabe? E eu não tinha dinheiro, eu tinha que falei, como que eu vou viver? Eu morava na casa de um amigo, ele era arquiteto, e aí ele me falou, olha, começa a fazer espelhos de conchas para os banheiros que eu faço. E aí eu ia para Ilhéus, pegava conchas, eu limpava e eu fazia esses espelhos de conchas. Que era engraçado, porque aquilo... Eu era completamente naif, tudo aquilo, mas já tinha uma elegância, tinha um requinte, sabe, que era nato meu. E eu gostei. Me mudei para São Paulo, comecei estudando, fazendo cursos. Tudo que quando eu deixei a faculdade, fui para a Bahia, eu falei, vou começar, e não deu certo como advogado, eu falei, eu vou começar minha vida com as minhas mãos, vai ser um mantra. Eu falei, não quero ajuda de ninguém, tenho uma família, minha família aqui de São Paulo era muito rica, mas eu nunca quis isso, e comecei mesmo, do nada, sabe? Eu fazia meus espelhos, eu batia de loja em loja, eu entregava, eu fazia nota fiscal, eu vendia. Então eu aprendi tudo isso, sabe? Desde o início até hoje falar com o museu. E é engraçado, São Paulo, para mim, eu acho uma cidade muito feia, me agride muito, sabe? E eu acho que você precisa encontrar beleza interior para viver numa cidade como São Paulo, sufocante, sabe, claustrofóbica.
e, ao mesmo tempo, intensa, que São Paulo ela é bipolar, né? Ela te oferece a beleza, assim, a coisa da cultura, mas, ao mesmo tempo, uma cidade difícil. E tudo isso reflete no meu trabalho e eu procuro encontrar beleza. As primeiras peças, quando eu voltei para São Paulo, que eu fiz eram esculturas, né? Aí meu irmão um dia veio dar uma... Meu irmão é arquiteto e ele veio dar uma força para mim no meu trabalho e ele começou a dar funcionalidade para o meu trabalho, para as nossas coisas. A gente não tinha dinheiro também, ninguém queria investir em nós, empresas e tal, e a gente começou a fazer coisas, fazer móveis com coisas que a gente encontrava ao nosso redor, no nosso estúdio, na Santa Cecília, que é até hoje lá. Então, eu comecei a dar uma segunda pele a materiais já existentes, que eram fáceis, que eu comecei a pegar um amor muito grande pelo design. E aí são exemplos, né, de peças, Mangueiras de Aguajardim, essa poltrona. Essa é uma poltrona de plástico bolha, foi tão interessante. Ela é muito leve, eu fiz isso nos anos 90. E ela tem 8 parafusos que transpassam 30 camadas de plástico bolha, né? Muito simples. Um dia eu fiz uma exposição no Rio, eu embalei essa poltrona em plástico bolha. Quando cheguei no Rio de Janeiro, a cadeira estava completamente destruída. Aí eu falei para eles, o que vocês fizeram com a cadeira? Eles falaram, a gente estava procurando a cadeira. Aí eu, sabe, era tão fácil. Não tem muito segredo no meu trabalho, sabe? É o fazer, sabe? Eu não sou teórico, não sou filósofo. Eu tenho uma grande paixão pelo fazer, pela manualidade, sabe? Eu fui assim. Então eu mesmo refiz essa cadeira em 5 minutos, né? Isso também era eu estava tentando fazer uma fruteira. Eu peguei uma plástica esqueci o nome desse plástico aqui, né? E aí, procurando fazer uma fruteira, eu olhei para o meu irmão, ele falou, putz, mas isso não é uma fruteira, isso pode ser uma cadeira, policarbonato. E essa cadeira, poltrona, foi tão interessante que eu falei, puxa, com isso eu vou... A gente fez uma exposição no MoMA, ela é hoje acervo do MoMA, e eu achei que ela fosse... Depois, no ano seguinte, ela foi editada por uma empresa na Itália. Essa poltrona ela fala muito de desmaterialização, né? Quase você não vê a cadeira. E nessa época, era uma coisa que ninguém muito fazia no campo de design. Aí ela foi editada, acervo do MoMA, foi exposta no MoMA. E eu falei, putz, eu vou ficar riquíssimo com essa poltrona. Foi apresentada no Salão do Móvel, ganhou mídia, tudo, mas não vendeu nada. E aí é isso, sabe? Às vezes a gente acha uma coisa e não dá nada certo. Outra, ralos de Aguajardim, ralos de piscina, essa mesa, né? Eu gosto muito de olhar caçambas de lixo, sabe? Eu adoro. Eu tenho uma série, eu faço fotos de caçambas de lixo. Tudo isso me inspira, sabe? Não é nada a intelectualidade, sabe? É a cultura popular. Eu adoro andar pelas ruas. Todo lugar que eu vou, eu visito. Eu quero ver o pulsar da vida, os mercados, as pessoas na rua. Tudo isso me inspira. E vendo isso, imaginei, puxa, eu queria fazer uma cadeira que eu fizesse uma estrutura vazia de madeira e fosse preenchendo com pedaços de madeira. E fizemos essa poltrona, depois uma mesa. Tem uma feira em Colônia, né, de móveis que eles convidam 2 designers para criarem a casa do futuro, a casa ideal. E nós fizemos essa casa toda com ripas de madeira e palha também. E foi um projeto que eu gosto muito. Porque é fácil. Uma casa você pode fazer uma estrutura e pregando, sabe? Isso daqui eu acho que São Paulo é um grande mercado peça, né? Assim, essas bancas que vendem animais de pelúcia, tudo mais. E na época eu estava querendo fazer uma poltrona que não tivesse as formas tradicionais de se fazer um estofado de um móvel, né? E vendo esses lugares, eu falei, puta, mas isso, se eu começar a costurar um animal ao outro, pode dar uma coisa interessante. E aí eu comecei pegando ursos de pelúcia,
Esse daqui é um projeto que a gente fez para a Disney, na Inglaterra, para interpretar um dos personagens. Eu sempre gostei do Mickey. Esse é um outro projeto. Ursos de pelúcia, golfinhos. E tudo isso é feito no meu estúdio, sabe? O meu estúdio, eu sempre falo que é uma escola de trazer o artesanato ao nível do design. E também eu acho que hoje o design ele é uma ferramenta política no sentido de você poder melhorar a vida das pessoas. Não melhorar com conforto, às vezes meu móvel é confortável, às vezes ele é caro, mas ele me leva também para projetos me ensina outras coisas, para coisas que eu possa, mais democráticos, que eu estou tentando hoje fazer. Eu acho que é uma coisa que eu e meu irmão... Acho que a vida nos ofereceu tanta coisa, agora é hora de retorno. E eu acho que isso nós começamos a comprar esses crocodilos, né? Antes eram feitos assim, e hoje a gente trabalha com uma ONG de esposas de prisioneiros, que nós damos os crocodilos, damos o couro, compramos o couro, pedimos para eles interpretarem esses crocodilos, nós compramos de volta e montamos no nosso estúdio. Então, eles têm uma série de peças aqui, todas feitas com isso. Essas também é uma série de almofadas feitas por elas, de pele de carneiro, que são... A gente compra as almofadas deles. Eu adoro fazer, eu fico lá mexendo com eles, com todo mundo. E, às vezes, para fazer uma peça dessa, demora assim, uns 20 dias. E eu acho que isso é legal, porque ele mantém o meu estúdio, sabe? O grupo de pessoas lá que eu trouxe, de setores que não... Às vezes, pessoas que não... Setores da moda, e trouxe para lá para ensinar isso. E eu me orgulho muito de estar fazendo isso. Esse é um outro trabalho também, que eu estava buscando fazer um móvel sem estrutura, uma poltrona, só de coisas enroladas, né? Pedaços de carpete, EVA, borracha. E foi interessante que, quando eu fiz a foto, eu observei o fundo desse móvel, dessa poltrona, toda rotulada com todos os materiais. Aí eu vi a beleza que tinha, o colorido disso. Então, daí nasceu uma coleção de móveis também, de poltronas. Eles são feitos no nosso estúdio. Todos. Eu tenho uma paixão pela matéria, sabe? Eu acho que eu sou um alquimista, eu e meu irmão, sabe? Eu transformar a coisa banal em precioso, elegante. Então, isso demora também séculos. Séculos é ótimo, né? 15 dias, um mês fazer um negócio desse. É todo rotulado. Eu acho também uma coisa que me interessa muito é a construção do objeto com a cor. A cor, sabe? Fazendo, criando, dando forma para um objeto. Esse é um projeto para um jardim em Tóquio. Uma revista de Tóquio pediu um projeto para um jardim. Então, eu imaginei um plano que ligasse 2 edifícios, onde as pessoas saíssem do edifício, no primeiro andar, e circulassem nesses grandes aquários, que seriam grandes taças, né? E embaixo fosse um abrigo. Infelizmente, é utópico, mas eu espero um dia poder realizar. Aqui são uma série de sofás, de bancos, com a construção da cor também. Eu acho que o que o meu trabalho, eu tento resgatar a cultura popular brasileira. Eu acho que eu faço uma fotografia do meu entorno. E isso, inspirado nessa dança maracatu, nós criamos uma série de gabinetes portáteis, que fossem feitos em couro, né? Eu gosto muito disso também, desse projeto. E ele é dobrável, ele cabe numa caixa. São todos pedaços, restos de couro. Eu acho que o nosso trabalho ele traz assim, ele mostra caminhos, sabe? Que não precisa tanta coisa. Ele mostra a coisa do reuso, sabe? Tudo que você pode.
Eu acho que um artista ele tem que enxergar coisas no banal e transformar aquilo, né? Eu acho que é isso que o meu trabalho e do meu irmão procuramos fazer. Eu fui convidado por uma empresa de vidros em Murano, a Venini, que é uma empresa histórica italiana, para trabalhar, criar um projeto com vidro. Aí fiquei um mês. Eu viajo muito, sabe? Eu gosto do chão de fábrica, de ficar lá junto com um artesão, mexendo, tentando entender. E aí eu falei, puta, mas já foi tudo feito em vidro, né? O que eu posso mais contribuir? E aí eu vi, o resto, no fundo da fábrica, estava cheio de pedaços de vidros de outros autores, né? Mendini, Sottsass, Gil Ponte, grandes designers italianos. Aí eu falei, não, eu vou querer fazer um lustre com o resto disso. Então fiquei lá costurando, mandava furar, polir o vidro quebrado, onde que não cortasse, furei, e aí comecei a criar essas lâmpadas. Elas têm 1 metro, são os apliques, né? E é fascinante, porque quando você coloca um vidro, uma cor sobre a outra, nasce uma outra cor. E aí foi uma série de... Isso foi uma fonte com todo o resto de vidro vermelho, de cristal de Murano vermelho. Aí esse é um outro projeto que eu fiz há 2 anos atrás, na República Tcheca. Aí eu já comecei a entender como é que faz o vidro, tudo, e visitando o fundo da fábrica, o porão, no interior da República Tcheca, uma fábrica antiga, tudo, e tinha os moldes de madeira onde nasciam fungos, né, que brotavam, que tinha muita umidade. Aí eu não sabia o que fazer, eu fui convidado para fazer um projeto e não tinha ideia alguma. Aí, 15 minutos antes, eu pedi para visitar, para eles me levaram no porão da fábrica, e eu vi esses moldes gigantes que faziam, onde, né, para os vidros. Aí eu falei, puta, mas é fácil, vocês conseguiriam reproduzir isso em vidro? E foi legal, porque às vezes os projetos nascem assim do nada. Eu sou muito intuitivo, eu não sou racional. Esse é um outro projeto também. Nós fazemos, acho que, um hibridismo. Acho que a vivência do interior e morando em São Paulo, circulando pelo mundo, pelo Brasil, nosso trabalho é híbrido, sabe? Ele cria um choque entre o caipira e o urbano, porque eu sou caipira, sabe? A minha essência, meu DNA é Brotas, sabe? Às vezes é isso. E eu tento colocar tudo isso no meu trabalho. Esse é um outro projeto também de sinos que nós fizemos em Nova York, são 150 sinos de cristal, que campana em italiano é sino. Então, nós fizemos uma grande instalação no Natal, numa galeria em Nova York, onde as pessoas eram convidadas a tocar em sino. Outra também, eu acho que um artista do século XXI é fazer pontes entre as disciplinas, sabe? Eu não gosto de ficar só parado numa coisa. Para mim é importante investigar outras disciplinas e criar pontes, não criar confins, limites. Eu gosto de ampliar, criar pontes. E esse é um projeto um Ballet Nacional de Marseille, nós fizemos os costumes e a cenografia. Eu gosto muito disso, porque isso são umas roupas de velcro e os bailarinos são desconstruídos em cena, com um tira o velcro do outro, com plástico, com PVC. É muito simples. Fios de arame. Esse é um projeto, a Lacoste nos convidou para fazer interpretar uma camiseta deles, e nós quando a gente pode, eu acho que é importante hoje. Para que você vai fazer mais um objeto? Eu acho que hoje é importante você acrescentar uma outra coisa atrás disso, sabe? Se você pode envolver comunidades carentes e trazer um encâmbio, para trazer renda a eles, eu acho que para mim, me dá mais tesão hoje fazer isso, sabe? Porque quando falam, vamos fazer mais uma coisa. Legal, mais uma coisa, tudo bem, mas tem que ter uma história atrás. E eu acho que eu e meu irmão, a gente procura, o nosso caminho hoje está muito nisso, sabe?
porque eu acho que eu alcancei muita coisa, então eu sinto que eu preciso fazer outra coisa. E esse é um projeto que a gente fez com a Copa Roca, no Rio de Janeiro, muito legal. Eu acho que a natureza está muito presente no meu trabalho. Esse é o aeroporto de Salvador, o Bambu. E aí começa... Acho que agora eu estou começando a ser índio. Depois de 63 anos, eu estou voltando ao que eu sempre quis fazer, né? Trabalhar com eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande de fibras naturais. E por que não usá-las, né? Ratã, bambu, sabe, você não corta árvores, mantém a floresta. E esse é um projeto que eu fui para Taiwan, fiquei numa vila de artesãos de bambu, curvando o bambu. É interessante que o bambu, para você curvar, você tem que esquentar, e a gente fura todo o bambu, joga areia e vai esquentando e vai curvando. É incrível a possibilidade de o bambu, como ele oferece. Ele é leve também. Esse é um pavilhão de bambu que, inspirado na obra da Lygia Clark, dos bichos, ele é todo dobrável, sabe? Você pode pegar várias configurações nele, e ele tem umas dobradiças que permite várias... Você pode mudar de posição, abrir, enfim. É um projeto que eu gosto muito. Aí é um projeto que eu fiz em Roma. Eu fui convidado para fazer uma exposição na Embaixada Brasileira em Roma, interpretando a cultura local, se inspirando num lugar histórico de Roma e trabalhando com artesão local. Então, eu escolhi trabalhar fiquei 2 meses em Roma trabalhando com artesão que restaurava móveis de períodos do século XVII até o XIX, que eram os móveis de madeira que têm esses ornamentos de bronze. Aí a gente fez esse patchwork, criando móveis com toda essa mistura e colocando elementos contemporâneos, pentes, escovas de dente, a contaminação, sabe? A contaminação do novo mundo com o velho mundo, sabe? Até um pouco perverso, sabe? Eu acho que essas cadeiras eu acho incríveis, sabe? O Brasil inteiro tem elas. E essas cenas me inspiram muito. E esse é um projeto que a gente chamou de Transplastic. Às vezes, algum projeto nasce de uma história que eu invento na minha cabeça. Eu imaginei assim, um mundo todo sendo de plástico, né? Tudo hoje é plástico, e a natureza se nutrindo do plástico, né? Se criou um DNA assim que hoje ela se alimenta do plástico. Então, nós fizemos essa série de móveis chamados Transplastic, que foi engraçado, que esse é um artesão que trabalha com... Acho que o meu trabalho do meu irmão também é resgate de tradições que estão em vias de desaparecer. Sabe? Hoje, a manualidade está sendo superada pelo 3D, por tudo. E eu não quero, eu acho que a minha missão hoje é não deixar isso morrer, é dar um caráter moderno. Esse foi um artesão que sempre faz cestos de vime. E quando eu cheguei até ele, propondo esses móveis, é engraçado fazê-lo entender, sabe, tramar um vime com plástico foi difícil, sempre tenso o contato com o artesão no início, e aí um começa a ditar caminhos para o outro, e é interessante. Essa é uma poltrona toda expelindo plásticos, aqui unindo uma família, essa com pedras brasileiras, móveis que eu compro no Brás e faço esse hibridismo. Essa é a loja da Camper, que em Nova York, aqui em São Paulo também, essa em São Paulo. Essas cenas também, de novo, são poltronas, são uma pessoa que ele repara móveis austríacos, aquelas cadeiras de palhinha. Aí eu criei essa coleção também de móveis. Quando a gente pega, eu peço para ele guardar todos os restos das poltronas que ele joga fora, e a gente retrama com nylon. Com capacho também, onde o capacho que você limpa o pé, ele ganha um caráter sofisticado.
E aqui eu acho que são os projetos, eu sempre quis ser índio, então eu acho que é um trabalho que eu sempre tenho feito isso também, de trabalhar com a palha, com a piaçava, que são intervenções em museus. Esse é o Frank Gehry, em Vitra, a Zaha Hadid, em Roma, o São Paulo Fashion Week, onde a Bienal... Essa é uma instalação que eu fiz na Suécia com os estudantes, com palha de trigo também. E essa é uma casa, o único projeto de arquitetura que a gente fez é aqui em São Paulo, e ela tinha um problema muito grande de sol, então nós encapamos toda a fachada da casa e deu uma melhorada no calor. E esse é um projeto recente. Hoje a gente criou um Instituto Campana, onde a gente atua numa favela aqui, Favela do Moinho. Eu ensino, eu vou lá uma vez por semana, ensino, trabalho com as mães dos meninos. E eu acho que hoje é o papel do designer, é isso, sabe? Você trabalhar com comunidades, procurar melhorar a vida deles, e se puder. E eu tenho viajado muito pelo Brasil também, e com comunidades de artesãos, trabalhando com eles e tentando ampliar as técnicas dele. É um projeto que a gente fez no Rio São Francisco, um lugar lindo também, com as bordadeiras de lá. A região é linda, é a Ilha do Ferro, essa paisagem assim incrível. Elas sempre fazem toalhas de mesa, né? E aí eu propus a elas de fazerem os rostos dela, bordarem os rostos dela, de cada artesã. E nós fizemos uma exposição, uma instalação com os rostos. O título chama-se Retratos Iluminados, e ela foi feita foi até há pouco tempo atrás no Rio de Janeiro. São os retratos delas. Obrigado. Muito obrigado, Humberto. Eu vou aproveitar que vocês dois foram muito generosos e falaram rapidamente, e vou abrir para algumas breves perguntas. Pode ser assim? Ok? Então, inclusive o nosso evento chama Diálogos Brasileiros mesmo, então, por favor, vocês se sintam à vontade. Não é todo dia que a gente tem aqui... como professores nossos da Faculdade de Direito, aqui figuras dessa magnitude. Então, por favor, brasileiros, ao diálogo. Bom dia a todos. Humberto, achei incrível todas as fotos. Obrigada também, Marcelo. Eu sou mais do lado dele, mais lúdico, não sou tão teórica, então eu vou fazer uma pergunta para ele. Essa coisa de você ir nas comunidades e visitar e querer ver a história por trás para aplicar no seu design, como que você chega a propor o trabalho para o artesão? São pessoas que estão nessas comunidades, são pessoas que você já conhece ao longo da sua história. Eu queria que você falasse mais sobre o artesão. Tem toda uma logística atrás, porque tem ONGs que já trabalham, já têm uma experiência de trabalhar com eles, né? Então eles já têm eles facilitam. Eu vou lá, eles me apresentam e eu fico uma semana e tentando aprender com eles, né? Como é que eles fazem o caminho. E aí nasce de uma amizade, né? Muito simples, né? Nada muito. E eu sempre procuro falar, puta, mas é muito tédio você ficar fazendo uma toalha toda a vida, porque sabe o que eu proponho? Eu falo, olha, vamos ampliar isso, por que não fazer uma lâmpada? Sabe? Aí eu acho que tira eles daquilo que eles sempre fazem, né? E também a mim amplia meu vocabulário como artista, né? Como criador. Eu acho que hoje acho que depois de 34 anos de carreira, eu acho que é difícil você se renovar, né? Eu acho através disso eu escolhi, sabe, viajar pelo mundo, onde me chamam, sabe? Eu fico lá imerso e tentando aprender a técnica junto. Antes eu fazia, hoje minha mão fica difícil, então eu fico ao lado de alguém. Mas eu gosto desse processo, sabe, de estar no lugar, né? As ideias vão surgindo daí.
você falou de ampliar um pouco, né, Humberto? Ampliar a visão. Então, você vai lá naquela comunidade e você fala para ela, vamos expandir. E quando eu vejo você falar, e eu acompanho o trabalho de vocês há muitos anos, fiquei até esperando a foto daquela super serpente, que é um sofá roxo maravilhoso, é muito impactante e é sensorial. Então, eu acho que mobiliza na gente, quando você fala, eu não sou racional, sou muito intuitivo, eu acho que todos nós, né? Eu acho que alguns mais, outros menos, mas quando a gente vê um filme com aquela musiquinha americana, quando você vai no Capitólio e você olha aquilo, é como ir a Brasília. O impacto visual mexe coisas muito profundas na gente. E quando eu penso que a Lé e o Alê estão aí tentando resgatar patrimônio histórico, onde estão? Eu sou de Santos, então eu lembro a primeira vez que eu fui lá, aqui foi fundada a cidade, era no meio da favela. Eu tive que pedir licença para uma senhorinha, aquele cheiro de urina no chão, porque é assim que está nosso patrimônio histórico. Então, eu fico sonhando com você. Outro dia eu me deparei com um carrinho de supermercado gigante na cidade. Eu fico imaginando irmãos Campana ajudando a gente a espalhar um novo mito de Brasil. Assim. Tipo, a gente é muito poderoso. Isso tem que estar como um elemento num bairro, num lugar, para você olhar e falar assim, meu Deus, olha o que eu posso. Olha que país que eu sou, né? Então, se te chamam lá em Milão, aí eu queria te chamar para cá, para você ajudar a gente a construir essa coisa que, não precisa nem me explicar, porque eu já entendi, né? O que a gente pode ser, né? O que a gente é. Legal. Olha, eu não sou muito de falar, sabe? Às vezes vocês viram que eu me perdi aí. Eu sou do fazer, eu gosto de fazer, sabe? Ou ficar quieto na minha oficina. É isso, sabe? Eu acho que eu me comunico através do meu móvel, né? Eu falo, olha esse material, é pobre, tudo, mas como ele pode ficar. Eu sempre me influenciei muito pela Lina Bardi. Eu acho que a Lina ela enxergava o Brasil que muitos brasileiros tinham vergonha, sabe? Ela via a cultura popular e eu via muito quando eu comecei. O Brasil ainda é colonizado, né? Assim, o modernismo está muito presente. Eu vejo as revistas de decoração. Se você vê a casa das pessoas, não tem móvel meu. É tudo assim. O mesmo. Sabe, eu adoro Sérgio Rodrigues, Tenreiro, mas ninguém ousa, sabe? Eu sou kit, eu adoro kit. Eu acho que a gente é da cultura do carnaval, sabe, é barroco, e as pessoas têm vergonha, elas querem ser cool, tal, e aí eu procuro traduzir isso, falo, olha, isso é bonito, isso daqui é kit, não tenha medo de ser kit, sabe? É lindo isso. Nicolas, quem quiser falar, pode vir aqui, estamos entre amigos, então não tem problema, tá ok? Obrigado, professor. Bom, primeiro, bom dia a todos, eu queria agradecer de novo essa contribuição que vocês deram. Eu faço pesquisa nessa área de economia criativa, economia da cultura, direito e cultura, então é muito enriquecedor ter esse tipo de oportunidade. Uma provocação que eu queria compartilhar com todos, que é um dilema de minha pesquisa, hoje a gente atribui uma grande responsabilidade para a cultura em prol do desenvolvimento. A gente às vezes fala que a pobreza é uma questão cultural, problemas de saúde são questão cultural. A gente está alargando muito o que é cultura e acaba colocando muito na conta, né? Chama essa cultura para prestar contas a respeito do desenvolvimento. E muito se fala desse aspecto da questão da economia da cultura, né? Como é que a cultura ou os bens culturais podem contribuir com o desenvolvimento econômico do país. E a pergunta que eu lanço para a mesa, Marcelo, Humberto, professor, como é que a gente faz para tentar desenvolver essa economia da cultura no Brasil, mas preservando a nossa identidade, a nossa diversidade? Porque, ao redor do mundo, desenvolver a economia da cultura é produção de escala, é industrial, você faz com aquelas fórmulas clichês do mercado. Como é que a gente faz para tentar desenvolver essa cultura do brasileiro, respeitando sua criatividade, seu talento, a sua identidade, a sua diversidade? Enfim, como é que a gente lida com esse desafio? Realmente é o tema mais cativante, que mais nos envolve hoje, né? Eu falo de uberização do mundo, né?
não sei, eu acho que o Brasil ele tem essa dualidade, essa dialética, essa contradição muito interessante, porque é um país que adora novidade, né? Eu lembro que o Orkut, na época do Orkut, o Brasil era um dos primeiros países a adotar o Orkut. Uber chegou muito rápido, a economia compartilhada. Eu moro na Vila Madalena, então ali tem cheio de escritórios de economia compartilhada, todo mundo só fala disso. Eu acho que vai ser muito bom para o capitalismo, muito bom para todos nós essa cultura da economia compartilhada, assim, em todos os sentidos, né? Primeiro, porque vai fazer das pessoas serem seus próprios patrões, né? Vai sair um pouco aquele jogo do patrão e empregado que é muito característico de uma sociedade em que há uma classe trabalhadora ampla e poucos detentores, né? Eu vejo no jornalismo, né? Eu sou colunista do Estadão, fui colunista da Folha, trabalhei na Veja, trabalhei na TV Cultura, e eu vejo o jornalismo se acabando, né? Se dissipando entre sites e blogs e as pessoas se tornando editoras e fotógrafas e narradoras do cotidiano, e o jornal passa a ser secundário, né? Quando Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel, todo mundo passou dias discutindo o Prêmio Nobel. Aí, quando você abriu a capa do dia seguinte, estava lá o Bob Dylan, você fala, pô, mas eu já li isso, já discuti, já debati, já tem polêmica, isso aqui já está velho, né? Quando você vê em manifestações aqueles repórteres independentes, tem, como é que chama? Ninja, né? Os ninja, com capacete, com câmera, e registrando tudo, né? Quando você vê os youtubers, né, fazendo as suas provocações pelo YouTube, sem o aval de uma emissora de televisão ou de uma produtora de cinema, você percebe que agora as pessoas estão que de uma certa maneira se democratizou a forma de você fazer cultura, a forma de você se expor, né? Eu adoro o mundo de hoje, assim, esse mundo de economia compartilhada. Eu adoro esse mundo da ideia compartilhada. Inclusive, eu que fui punk nos anos 80, quer dizer, punk que estudou no Santa Cruz é ridículo, né? Mas eu fiz faculdade de comunicações, eu fiz ECA, e na ECA todo mundo lá era meio punk. Vejo, assim, eu escrevi esse livro sobre o movimento punk porque eu vejo muito do fundamento punk, que é o fundamento do faça você mesmo, do yourself, que essa que é a ideia. Eles não tocavam nada, ninguém sabia tocar nenhum instrumento, então eles faziam aquela porcaria de música, né? E que é uma porcaria que acabou virando uma obra-prima depois, né? E que porcaria que eu digo é porque não tinha aqueles solos virtuosos dos grandes músicos anteriores. A Chomsky, que para mim é o melhor intelectual moderno, ele compara assim o mundo de hoje com o ideal punk. E se você pensar em tecnologia da informação, todos os caras que estão na ponta, né, o Google, o Zuckerberg, todos esses caras que o próprio Bill Gates, o Steve Jobs, não, o Jobs, eles, de uma certa maneira, eles cresceram e nasceram sob o signo da cultura punk. Eles ouviam The Clash, Sex Pistols, eles gostam de rock and roll e tal. Então, aquele ideal que a gente achava que era o ideal cultural de uma época, enterrado, um ano depois que nasceu, é um ideal que veio, de uma certa maneira, alimentando gerações e que chega hoje neste ideal do do it yourself. Então, você quer fazer um livro, você não fica esperando o contrato de uma grande editora. Você pode fazer esse livro via internet, você pode fazer uma produção independente. Você quer fazer um móvel, você não precisa ficar esperando, né, um contato com uma fábrica. Você
você mesmo consegue fazer. Você quer expor o seu quadro, você não precisa esperar um convite de uma galeria. Você pinta uma parede, né? Você picha, você faz um grafite, né? E o Facebook, e o Google, e tudo, o YouTube, todas essas ferramentas as quais a gente está completamente viciado e dominado, são ferramentas que exatamente te propõem que você seja o seu próprio editor, o seu próprio patrão, né? Eu vim para cá com um táxi que é um táxi meio Uber, né? E aí tá bravíssimo com o Haddad, falou que o Haddad acabou com o Uber e Uber não, com o táxi em São Paulo. Mal sabia ele que foi meu sobrinho que fez isso. O meu sobrinho que fez FEA, que era da McKinsey, que trabalhou com o Haddad, e ele fez todos os táxis terem o mesmo preço. O preto, o branco, o vermelho, o branco, o azul e branco. E eu não sabia, tem um táxi preto blindado, aqueles táxis que tem nos hotéis de luxo em São Paulo, eles são blindados e são bilíngues motoristas. Todos agora são obrigados a cobrar o mesmo preço. E eles se montam cooperativas, né? Esse táxi que eu vim, que é um táxi para cadeirante, foi ideia minha. Ele cobra o mesmo preço e ele tem uma cooperativa de 20 táxis para cadeirante. E ele me deu o cartão e falou: quando você quiser, você liga para nós, a gente é 24 horas, não sei o que e tal. Muito mais interessante do que você ter aquela cooperativa em que em São Paulo costumava ter um empresário, tinha vários carros, subornava a prefeitura para conseguir várias licenças e explorava vários motoristas pagando uma miséria. Não, agora todo mundo é dono do seu negócio, tem equipe e tal. Eu acho que é um mundo mais fascinante, mais eficiente, né, do que aquele mundo anterior. Então, eu aposto muito na economia compartilhada e sou um adepto. E eu acho que é uma das boas coisas que aconteceram no mundo hoje, né? O problema é que, infelizmente, vão ter 10 bilionários no mundo, né? Google, o Zuckerberg e outros, o cara do YouTube e tal. E as empresas de telecomunicações todas vão falir, vai ser uma desgraça, mas vai ser interessante. Eu acho que eu estou um pouco gripado, desculpa. Pode repetir a pergunta? Como preservar a tradição? Isso. Sim. Bom, Responde a pergunta. eu acho que é simples, sabe? Quando eu visito uma comunidade, eu não quero mudar aquilo, né? Alterar o que eles sempre já fazem há muito tempo. Eu só procuro ampliar, sabe? É muito simples, é isso. Respeito muito, porque eu acho que o mundo hoje está virando tudo 3D, né? E o meu caminho é o contrário, sabe? Eu falo, não, eu vou manual, acho que o manual você resgata tradições, você contribui também. Hoje tem um movimento chamado slow design, que é o tempo que demora, a importância que se leva a manufaturar um objeto e não ficar tudo massificado. Então, o fazer manual ele dá um caráter único a um objeto, que cada um é diferente. Então, eu vou através disso, sabe? Eu acho que você contribui em várias formas para manter, né, menos que não sejam tão agressivas, né, ao que se faz hoje. Desculpa, eu não respondi a sua pergunta, porque acho que eu não sei responder. Desculpa. Mas eu queria fazer... Ótimo, achei incrível, eu aprendi tanto. Eu queria fazer... Eu vi assim o teu texto no Estadão, falei, pô, privilégio estar aqui escutando isso. Eu queria fazer uma pergunta para você, posso? Claro. Você está falando muito em 3D, a segunda vez que você fala isso, já é o 3D, a impressora 3D já é uma realidade? Sim. De artesões Eles estão, hoje se faz pontes 3D, casas, na Holanda, né? Como ponte 3D? Como assim? Uma ponte, fica lá aquela maquininha, que é um guindaste, né? A ponte 3D. Tem até um vídeo na internet.
Joris Larman, ele fez uma ponte que fica um guindaste assim, que é um revólver, né, que começa a sair um plástico lá e ela fica o dia inteiro indo para cá, para lá e vai. Sabe quando se faz castelo de areia? É aquilo, sabe? Você vai pingando assim e aquilo vai tomando forma. É Mas uma poltrona de Vime, por exemplo, 3D, daria para fazer? Dá, com certeza. Uma poltrona de... Eu falei Vime, não sei se é Vime. Não, que não dá, né? Porque o material que sai que daquele... Você tem ali, né? Aqueles artesões que fazem aquelas poltronas. Que o material que sai já é uma coisa derretida, quente, né? Que vai solidificando. Então não dá, não, acho que... O material sempre é o plástico. Sempre, ou uma resina lá que... Você tem uma impressora 3D? Não tenho, não. Eu sou assim mais o manual, sabe? Eu lá, se um dia vocês quiserem conhecer meu estúdio, são 13 pessoas, bem pequeno, artesãos. E é na Santa Cecília. Estou desde anos 90 lá. Não, nada. Agora atiçou. Bom, primeiro eu vou provocar, porque eu acho que tem toda a discussão aí por trás do próprio grupo do Alessandro, que é a partir do pensamento do Furtado, né? E acho que, na verdade, o desafio em relação a essa questão da tradição ou de pensar as novas tecnologias e tal, tem a ver com a questão do domínio da própria tecnologia. E aí tanto faz se é um domínio manual ou se é o domínio da tecnologia 3D, desde que você construa consciência sobre aquilo e consiga entrar no sistema mundial a partir da consciência que você constrói sobre aquilo, né? Assim, acho que é muito mais profunda a discussão, mas acho que talvez fosse por aí, né? Nesse sentido, eu acho que tão importante quanto o trabalho que eu admiro muito dos irmãos Campana, também seria a gente pensar qual é a possibilidade da gente entrar nesse universo da impressão 3D, como, por exemplo, os Fab Lab, que foram instalados aqui na cidade, exatamente pensando na possibilidade ali de envolver, do ponto de vista do conhecimento, né, questão educacional, e pensar como é que se constitui um domínio sobre essa nova tecnologia a partir da participação das comunidades, enfim, né, da população em geral. E aí, nesse sentido da questão da consciência, a minha pergunta vai para o Marcelo, que fez uma colocação... bom, você está dentro da imprensa, em certa medida, né? Você escreve lá sua coluna para o Estadão, que eu acompanho, te acompanho no Twitter. E a minha questão é assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar nesse mundo do que é a mídia, né, atualmente, e isso já vem, na verdade, desde a modernidade mesmo, se a gente quiser, o que é o real e o que não é realidade. E aí, nesse sentido, tem muita discussão sobre, na verdade, que mais real seria a ficção do que o noticiário, que supostamente está ali para colocar o real, né? E eu queria te perguntar, na verdade, pensando nessa ideia da ficção como a possibilidade de construção de consciência, se você exercita a sua escrita, pensando mesmo também em todas as colocações que você falou, né? E sobretudo na questão de que o nosso problema é a dependência. Se a gente for lá pensar nas categorias marxistas, o problema não é a alienação do pobre e do operário, mas o problema do nosso país é a alienação da elite, né? A alienação da própria burguesia. Nesse sentido, assim, como é que é o seu exercício de escritor para exercitar consciência, né, e tentar se descolar de uma alienação que a gente está o tempo todo submetido, né? É isso. Vocês fazem perguntas muito sofisticadas.
Estou acostumado a fazer isso em escola, né? Como você começou a sua carreira? Vou começar falando da verdade e da mentira, né? Eu acho que isso vai ser eu não sei como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Vai ser uma loucura, né? Ontem eu saí do metrô, era 10h30. No metrô, eu ando de metrô há muitos anos e as pessoas antigamente liam jornal. Né? Agora as pessoas ficam no celular, né? Muitas delas com fone de ouvido, fechadas no seu próprio mundo, né? Aquilo me entristece muito, porque as pessoas não se olham mais, as pessoas não conversam. E eu detesto andar com o celular, eu não consigo, né? Eu gosto de andar no metrô e ficar olhando, né? E foi uma loucura, porque eu desci do vagão, o elevador para cadeirante era lá e a escada rolante era para cá. Então eu cruzo com todo mundo vindo. E além das pessoas estarem dentro dos vagões no seu próprio universo, metade das pessoas estavam vindo para cá, eu vou até filmar isso um dia, continuavam, né? E, inclusive, muitas delas quase me atropelam, porque elas ficam assim, né? E eu falo assim, mas, cara, e você pensa assim, o que essas pessoas estão fazendo coisas urgentes? Estão nada, estão no WhatsApp falando porcaria e no Facebook, não é? Não estão fazendo coisas urgentes. Assim, é um vício que tem, né, das pessoas olharem para esse seu próprio universo. Então, eu acho que esse universo da informação, do Twitter, do WhatsApp, ele vai ser tão parte da nossa existência daqui a uns anos que a gente já vai saber detectar também o que é verdade e o que é mentira. Já estamos aprendendo a detectar, né? Apesar de ter saído, aliás, eu também contribuí para isso, uma notícia de que o Lula ia ser preso ontem, né, segunda-feira, num blog de um cara bastante importante, e aí houve manifestação no Brasil inteiro, e a manifestação que eu vi ontem na Paulista era por causa da prisão do Lula, da suposta prisão do Lula, e o Lula não foi preso. Aliás, eu coloquei isso no Twitter e todo mundo ficou me gozando, cadê a prisão do Lula, não sei o que e tal. Então, assim, algumas vezes ainda a gente vai ser traído, porque esse era um blog de confiança, eu sabia. Eu mesmo já me vi retweetando ou fazendo coisas em que era mentira, eu não percebi. Mas a gente está aprendendo, né? Vai ser árduo esse aprendizado de você detectar o que é o site de verdade, o que é o site de mentira. Eu acho que você já deve fazer isso quando você faz, né? Reencaminha para os seus amigos. Era a grande arma de sobrevivência da grande imprensa, né? É o famoso caso do Michael Jackson, né? Michael Jackson morreu às 9h40, não saiu em lugar nenhum, só saiu num site de fofoca, o TMZ. Todo mundo falou, pera um pouquinho, esse site está dizendo que o Michael Jackson morreu, não é possível. Ninguém dava. A imprensa mundial inteira em estado de alerta com a notícia. 9h45, nada. 9h47, nada. 9h50, nada. 10 horas o Los Angeles Times deu, que é o maior jornal da costa oeste americana. Michael Jackson morreu. Aí 10 horas e 5 segundos, todos os jornais do mundo deram. Então ficou todo mundo aguardando uma notícia confiável. É o que você faz quando você chega em casa e alguém fala, você viu? Você vai o quê? Você vai ou no UOL, ou no Estadão, ou na Folha, ou no Globo, ou no G1. Você não consegue não passar por essas fontes, apesar de que a gente também, né, no UOL, o Estadão, a Folha, tem muito erro, né? Mas você primeiro precisa checar nas informações. Precisava, porque eu soube agora, recentemente, há pouco tempo, que as pessoas já não vão mais no UOL e já não vão mais no Estadão. Elas vão no Facebook, né? Então, eu vou no UOL e no Estadão. Então, a primeira página que eu ligo no meu jornal é o UOL e o Estadão, G1, às vezes, Folha. Mas eu sou a minoria. A página de um portal de notícias, que era o que a gente estava apostando na sobrevivência do jornalismo, já é irrelevante, né?
A prioridade é a rede social e nós vamos ser dominados e não tem jeito, né? Então, assim, eu não sei como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos, acho que ninguém sabe. Mas a gente vai encontrar instrumentos, com certeza, para tentar distinguir a verdade da mentira, a notícia da verdade, a notícia da mentira. Em relação à ficção, é uma arma fabulosa que os escritores têm para falarem de si mesmos, né? Meu primeiro livro é uma autobiografia, Feliz no Velho, né? A minha história, a história da minha família. O meu segundo livro é uma ficção, quase uma ficção científica, chamada Blackout, mas nela tem uma relação de amizade que eu tive na minha vida, de fato, né? A construção de uma amizade entre dois caras, assim, uma amizade que realmente eu vivi, ou até eu idealizei. O meu terceiro livro, O Abrali, é uma história em que aconteceu com um amigo meu, que entrou para o Santo Daime e deu uma pirada. O meu quarto livro, Bala na Agulha, é uma história que aconteceu com outro amigo meu, da minha escola, em que eu dei uma ficcionada. O meu quinto livro é a história da minha família, só que quando termina o livro eu falo: esta família é inspirada na família Paiva, mas não é a família Paiva, blá, 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 blá. É a história do Vale do Ribeira, lá em que teve a guerrilha do Vale do Ribeira, e minha família tinha uma fazenda no Vale do Ribeira e acabou sendo envolvida indiretamente na guerrilha do Vale do Ribeira, sem nem saber que existia uma guerrilha do Vale do Ribeira. E aí, para o meu pai e meu tio serem um cara de sempre ligados à esquerda, meu tio era do Partido Comunista, e meu pai era do Partido Socialista. Então, a Marinha achou que eles tinham relações com o Lamarck, só que eles nem conheciam Lamarck. E eu escrevi um livro, mas de uma família fictícia, mas que era a minha família, né? Então, a ficção, minha primeira peça de teatro, chamada E Aí Comeu, ela é sobre o meu divórcio, meu primeiro divórcio. E é engraçado que a minha mulher foi ver com o marido novo dela, e eu falei para ela assim: olha, sobre nós, hein? Só que a minha personagem, ela fazia um aborto. A minha mulher não fez nenhum aborto. Na saída, ela ficou putaça. Desculpa, ela ficou muito brava. Ela falou: você falou que eu fiz um aborto, agora a família inteira dele está achando que eu fiz um aborto. Aí eu falei: mas é sobre nós, mas é uma ficção. Mas nada disso daquilo aconteceu. E ela não percebia que frases que a gente disse um para o outro na fatídica tarde de domingo, em que você acorda de manhã e a sua mulher fez as malas, falou ou você ir embora ou ela ir embora, eram frases que ela e eu dissemos, né? Ela não lembrava daquilo, né? Então, mesmo eu ficcionando uma realidade, às vezes a ficcionada não se vê naquela realidade, o que a prova de que a forma como eu vejo o Alê não é a forma como o Alê me vê. Então, se eu for escrever algo sobre o Alê não vai se reconhecer. E se ele escrever algo sobre mim, eu não vou me reconhecer. Então, a ficção é uma arma fantástica, inventada há 2.500 anos atrás, de se falar da realidade, né? E de a gente se esconder na mentira, né? A gente fala da gente mesmo se escondendo na mentira, né? Hoje mesmo, por exemplo, antes de vir para cá, olha, me acordaram com um táxi lá embaixo. E eu estava tendo um sonho com a Carolina Dickman. Eu estava beijando a Carolina Dickman. Só que eu beijava a Carolina Dickman e eu pensava assim: nossa, que trabalho que vai dar se eu for namorado dessa mulher. Imagina, eu vou ter que alugar helicóptero, eu vou ter que... Aliás, ela chegou no restaurante de helicóptero, né? Um sonho, né? E assim, pensando, nossa... E a minha empregada me acordou e eu, desgraçado, eu estava beijando a Carolina Dickman. Aí eu vim para o carro, eu falei: nossa, isso dá uma crônica, né? O cara sonhando com a Carolina Dickman e sendo acordado por um compromisso. Mas, por outro lado, um pouco aliviado, porque eu já estava ficando angustiado de saber que eu tinha que ter um carro blindado, eu tinha que ter casa em Angra, eu tinha que ter uma lancha para ter uma relação com a Carolina Dickman. Eu falei: não, prefiro continuar
sem ter esse tipo de, né, de compromisso amoroso com uma pessoa tão importante como a Carolina Dickmann, né? Aí eu pensei em escrever sobre isso, mas eu falei, mas não vou escrever assim, vou fazer uma ficção, entendeu? Um personagem que estava sonhando com a Carolina Dickmann e foi acordado por um despertador, por um taxista tocando o interfone, né? E aí, no caminho, ele, né, resolve. Foi um alívio ele ter acordado, porque ele já estava ficando angustiado no meio do sonho, da quantidade de restaurantes caros que ele ia ter que pagar para a Carolina Dickmann, né? Isso tudo eu estou falando porque eu era amigo da Fernanda Lima, só para acabar, e da Helena Rizzo, que a Helena Rizzo é a dona do Mani. A Fernanda Lima, elas tinham 18, 19 anos de idade, elas eram só apenas modelos. A gente era muito amigo. E uma vez elas fizeram um jantar para mim. Eu ia fazer um jantar, eu trabalhava na Ilustrada, ia fazer um jantar para o novo editor da Ilustrada. Então, chamei as duas e eles fizeram um jantar, né? E a Fernanda Lima era a garçonete e a Helena Rizzo cozinhando. Meu amigo, que era o novo editor da Ilustrada, ficou completamente impressionado com a minha vida, né? Achando que eu fosse um cara, né? E aí eu morava com outro amigo meu, com o Kiko, e aí a gente ia passar o Réveillon em Angra, Réveillon do ano 2000. Todo mundo ia passar o Réveillon do ano 2000 em Angra. Minha família tinha alugado uma casa lá e tal. E elas também. Aí eu falei, que legal, vamos junto, não sei o que e tal. E elas ficaram meio a cara meio assim, tá, vamos, não sei o que e tal. Pô, inclusive vamos lá se encontrar em Angra, né? Beleza, tá. Aí a gente acabou não se encontrando em Angra, né? Na verdade, elas iam de helicóptero para Angra, um namorado da Fernanda Lima, era um cara muito rico naquela época. E ficaram dentro de um barco, na Ilha Grande, né? Enquanto eu fiquei num hotel merrequérrimo ali de Angra mesmo, e com a minha família, meu cunhado tem uma lanchinha, que é ótima, né? Aí, assim, eu combinei com o meu amigo que morava comigo, o Kiko. Eu falei assim, eu morava num condomínio que tem aquelas piscinas que vai daqui até ali, né? Eu falava assim, vamos comprar um bote de borracha e convidar a Fernanda Lima e a Helena Rizzo para vir passear no nosso barco, né? E aí eu fiquei muito... Essa história assim, de você... talvez tenha voltado essa história, né, com esse sonho que eu tive essa noite. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre isso, mas de uma forma totalmente ficcional. Deu para responder? Da outra vez eu não consegui responder a sua pergunta, porque era muito sofisticada. Uma última pergunta, ok? Faz uma pergunta simples, pelo amor de Deus. Vocês fazem perguntas muito sofisticadas. Então vamos juntar as duas, ok? São todos os teus alunos ali, eles querem te impressionar, é isso. Não, tem de tudo, é o Brasil mesmo. Eu queria usar um termo do Campana para perguntar para o Marcelo. O Campana fala em reuso, né, e de transformar o banal em precioso. E eu queria perguntar para os dois, não só para o Marcelo, se é possível fazer o reuso desse lixo político e social que a gente está produzindo atualmente e como é que isso afeta o seu trabalho, se tem alguma relação, o atual momento, com a sua produção artística. E só mais uma para o Marcelo. Ele falou também a respeito da sociedade civil que se engana muito facilmente. Eu queria perguntar se é um auto-engano ou se é enganada por sei lá por quem. Boa pergunta. Eu queria perguntar para o Marcelo. Eu também escrevo, e às vezes quando eu escrevo, eu sinto que as pessoas, os leitores, eles têm uma certa dificuldade de lidar com duas coisas quando você usa disso para escrever: exposição e egocentrismo. E aí entra no que você falou agora há pouco, de que quando você pega e camufla isso, por exemplo, ao invés de falar eu, você finge que é outra pessoa. E tanto na questão do egocentrismo da exposição, porque cabe para os dois, enfim, não sou eu, e entrando na exposição, e no egocentrismo também não sou eu. Queria saber, como escritor, como você acha que isso é real, que é realmente assim, as pessoas têm uma certa dificuldade com essa questão de exposição e egocentrismo, e se você ficciona isso, se você leva para uma coisa fingindo que não é sobre você, falando de você, se as pessoas recebem melhor.
Bom, em relação ao lixo político que a gente está vivendo hoje, eu acho que foi uma... apesar de tudo, eu vou crer que não vai acontecer como na Itália, né, que os mãos limpas deram no Berlusconi, né, aqui deu no Dória, por enquanto. Né. Eu vou crer que... eu não gosto do Sérgio Moro. Eu duvido do Sérgio Moro. Eu sei que é o grande herói da pátria, eu sei que vocês, como advogados, devem idolatrá-lo. Eu não gosto. Eu sei há 2 anos que a função, o desejo do Sérgio Moro, eu sei disso porque eu estava num almoço com a imprensa, com o Sérgio Moro, quando nem tinha começado ainda a Operação Lava Jato a respingar no governo da Dilma e no Lula, e eu sei que o objetivo dele era prender o Lula. Ele falou isso nesse almoço há 2 anos atrás. E tudo leva a crer que é isso. É uma coisa que quem sabe disso se choca. Quem acompanha isso se choca de ver como é possível você empurrar uma investigação tão preciosa para o país, que pela primeira vez prende os grandes empreiteiros, né, para um réu apenas, que é o Lula. Né? Então, foram uns 12, 13 ministros, ex-ministros do Lula e Dilma, 2 ou 3 ex-marqueteiros da sua campanha, presidentes de partido do PT, quer dizer, e sempre chegando nele, né, assim, enquanto toda a Lava Jato que foi, na verdade, como as mãos limpas. Né? As mãos limpas na Itália eram 5 partidos mais o Partido Comunista Italiano. Começou exatamente igual. Acho que vocês sabem, né? Estamos num ambiente jurídico aqui, você deve saber melhor que eu. Mas começou exatamente igual, uma propina de um asilo em Milão, um delegado, um promotor que, na verdade, era um delegado, ele começou a puxar o fio de novelho e veio à tona um escândalo que aí também ia até a petrolífera italiana, sempre ao petróleo, que é o carro-chefe da corrupção mundial, em que os partidos no poder dividiam uma propina. E partidos, inclusive, opositores, né? A Itália ela era formada basicamente por 3 correntes ideológicas, né? A democracia cristã, que era o centro, o Partido Socialista Italiano e o Partido Comunista Italiano. Por ser vizinha à cortina de ferro, afinal a Iugoslávia era um país comunista, houve muito cuidado da classe política europeia de fazer com que o Partido Comunista Italiano jamais chegasse ao poder, apesar de ser muitas vezes a segunda força no eleitoral, e sempre a democracia cristã formasse maioria. Mas, às vezes, eventualmente, o Partido Comunista elegia o prefeito de Roma, o prefeito de Bolonha, que Bolonha era conhecida como a cidade vermelha, e até achava que era porque os prédios são vermelhos em Bolonha. Não, mas é porque é a cidade comunista. Né? E quando surgiu essa Operação Mãos Limpas, descobriu-se que os 3 partidos, e mais outros, Partido Liberal, eles rachavam a propina. Então, era como se o PT, o PSDB e o PMDB rachassem a propina. Né? No caso da Petrobras, só o PMDB, o PT e o PP que racharam a propina da Petrobras. O PSDB estava fora dessa propina. Né? Mas na Itália não, foram os 3, né? A esquerda, a direita e o centro. Então, o escândalo político foi muito maior até do que o Brasil, porque o desencanto... não é, aqui o PSDB se salvou um pouco, né? Apesar de estar completamente envolvido também em outros escândalos. Mas lá não, lá foram os partidos tradicionais. Resultado, os 5 partidos envolvidos mudaram de nome. O Partido Comunista Italiano virou PD, que, aliás, está no poder hoje, é o primeiro-ministro. E surgiram os partidos não ideológicos. Né? Veio Força Itália, do Berlusconi, veio 5 Estrelas, do
Pepe Brillo, que é o palhaço, que aliás, que eu falo palhaço, mas é humorista, né? Que aliás está na prefeitura de Roma. Partidos um pouco sem ideologia, um pouco na base do oba-oba. O que acontece no Brasil é uma chance enorme de se renovar o nosso sistema político partidário, que é caduco, que é factível à corrupção, né? Eu acho que o PT tem que se renovar como Partido Comunista Italiano. Eu já escrevi sobre isso. Aliás, eu encontrei o Suplicy sábado e falei isso para ele e ele concorda. Me incomoda muito, no caso da Operação Lava Jato, que o leque não foi tão amplo como a Operação Mãos Limpas, que foi do Partido Comunista Italiano ao Partido Democrata Cristão, ao Partido Socialista, ao Partido Liberal. Ficou apenas restrito ao PT. O PT é o grande mal da humanidade, sendo que o PT criou um sistema de corrupção que já existia na Petrobras. Ele sofisticou um sistema de corrupção que foi criado no governo Fernando Henrique, e a morte do Paulo Francis tem muito a ver com isso. Porque o Paulo Francis foi o primeiro que começou a denunciar isso no governo Fernando Henrique. O mensalão foi uma sofisticação de um projeto idêntico do PSDB, né, o famoso mensalão mineiro. O Youssef, inclusive, trabalhava primeiro para o PSDB, depois para o PT. Aquele Marcos Valério também. Amigos meus que trabalham há muito tempo no governo do Estado de São Paulo, ou na Prefeitura de São Paulo, sabem como é o sistema de corrupção, como a corrupção está enfranhada assim, no poder, independentemente do fato de ser PT, PSDB, PMDB ou PP no poder, né? Só que a Operação Lava Jato está focada só num vilão, que é o Lula, que é a Dilma, que é a destruição de um projeto de esquerda, que é uma destruição de um projeto de distribuição de renda, que é a destruição de um projeto de levar pobre para a faculdade, de dar Bolsa Família, que e se você conversa com os jornalistas internacionais, eles falam que o Brasil era um nada antes do Lula na imprensa nacional, que só o Lula que trouxe o Brasil uma relevância política importante por ter feito um projeto. Estou falando da democracia recente, né? Porque políticos no passado foram importantes também, o próprio Juscelino, né? Então, assim, me incomoda muito essa quando você fala assim, nós somos iludidos porque a gente quer se iludir ou porque existe uma força que nos ilude. Eu acho que os dois, entendeu? A gente quer se iludir de achar que realmente, sem o PT no poder, todos os bens e os males serão resolvidos no Brasil, né? Eu lembro, inclusive, quando teve um impeachment, que no dia seguinte aparecia o Brasil hoje, aí era um paraíso, né? Tudo assim, né? E não é. Assim, os problemas não vão se resolver, a corrupção não vai se resolver. É uma chance enorme que a gente tem de tentar resolver. Eu sei que a OAS agora, todo contrato que a OAS faz tem um delegado de polícia ao lado. A Odebrecht, o Fernando Henrique fala isso na biografia dele, né? Que desde o governo dele a Odebrecht já era um caroço difícil de engolir, né? A Odebrecht fazia negócio com Geisel, né? Geisel, Metz não, Geisel, Figueiredo. Então, assim, desde quando existe obra, existe empreiteira, desde quando existe empreiteira, existe corrupção, né? Porque quem toca a obra é o governo, quem obriga a obra é o governo. Então a corrupção foi inventada na construção do Coliseu, né? É uma grande chance, né? Com transparência, com troca de informações, de se desvendar e se acabar com esse atraso, né? Quer dizer, eu acho muito que do atraso brasileiro está, sem dúvida nenhuma, por causa da corrupção, né? Eu vejo isso como deficiente, né? Às vezes eu vou num lugar, não tem banheiro, mas tem que ter banheiro pela lei. Aí por que não tem banheiro? Porque o dono corrompeu o fiscal. Eu fico super furioso. E aí eu sei, então. Aí você chega para o dono do estabelecimento, você sabe que ele corrompeu o fiscal. A multa para não ter banheiro para deficiente é R$ 2.000 por mês.
é mais caro até do que a multa por não ter acesso. Tinha uma balada em São Paulo que tinha um banheiro para deficiente, mas não tinha o acesso. Então eles preferiam pagar a multa do acesso, que era 1.000, do que a do banheiro, que era 2.000. E quando você vai para um lugar que acaba de inaugurar, que tem uma escada, você fala, isso aqui tem corrupção, entendeu? Então, assim, é algo que está no dia a dia do deficiente, prejudica a vida do deficiente. As calçadas de São Paulo são aquele lixo. As pessoas não conseguem andar. Por quê? Porque os moradores que deveriam zelar pela calçada não zelam. Por quê? Porque eles corrompem o fiscal que aparece, que vai multar, entendeu? Então, assim, a corrupção ela é muito prejudicial ao sistema todo. Ela é realmente uma erva daninha. Se as pessoas se iludiram ou não, as pessoas se iludiram na ascensão do nazismo, as pessoas se iludiram em outras ocasiões da história, entendeu? É importante. No golpe de 64, as pessoas realmente, sei lá, se iludiram em vários momentos. Se iludiram no governo Getúlio, entendeu? Eu, por exemplo, eu vejo fotos, às vezes, assim, de militares brasileiros, depois de 64, com vários civis ao redor, né? Eu fico pensando... por exemplo, eu recusei um prêmio agora, que seria dado pelo próprio governo Temer, né? pelo próprio Temer, inclusive, porque eu não conseguiria me ver naquele ambiente de Brasília, com aqueles caras ao lado do Temer, apesar do Temer ter sido vice da Dilma, me colocando uma medalha no peito. Eu me sentiria fisicamente incomodado com aquilo e eu recusei esse prêmio. Então eu vejo, assim, às vezes, em todas as ditaduras aparece aquela quantidade de gente atrás para se aproveitar daquilo, do momento. Aquele momento é o momento de se ganhar dinheiro, né? Vê o que aconteceu na França, quando os nazistas... Aliás, que é um tabu na França, né? Quando os nazistas ocuparam a França, a outra metade foi ocupada pelos próprios franceses, né? E como isso até hoje é um tabu para os franceses, veja como existe os adeptos, né, e fãs do Pinochet no Chile, né? Então, não sei se as pessoas se enganam, se as pessoas realmente acreditam naquilo. Pode ser que as pessoas... Eu me pergunto, por exemplo, como é que alguém pode ser de direita no Brasil? Isso já é uma coisa que eu fico... né? Até tem eu não sei que foi a Mônica Iose, alguma dessas pessoas que causam bastante polêmica no Twitter, fala que não existe coisa pior do que um pobre ser de direita, né? Como tem negro americano que é republicano, que é pró-Trump, né? Então, assim, como você pode ser de direita no Brasil? Demorou para a direita brasileira, né, aparecer do pântano. Por quê? Porque como é que você pode ser de direita num país com tanta desigualdade, né, com tanta pobreza? Se você andar pela rua de São Paulo aqui, você vê a quantidade de gente dormindo na rua, miserável. Como é que você pode ser de direita? Não dá. Você quer que aquela pessoa tenha o Estado ao lado dela. Você não quer que o Estado... Você não quer enxugar o Estado, você quer aumentar o Estado, apesar de ser de uma forma que tem que ser uma forma organizada, né? Não de uma forma anárquica como foi o governo Dilma Guido Mantega, né? Mas então eu acho que será que a gente se engana? Não, eu acho que tem pessoas que realmente acreditam naquilo, né? Mas, por exemplo, o taxista não percebeu que o Haddad fez bem de ter eliminado de ter unificado o preço. Eles não percebem. O taxista que está num táxi novo, o taxista que me falou que o Haddad destruiu os táxis de São Paulo, que aliás foi meu sobrinho que destruiu, entre aspas, estava num táxi preto, um táxi deficiente. Foi ideia do meu sobrinho, porque ele conhece meu carro, ele sabe que existe o carro do deficiente. E mais barato do que aquele carro com elevador, que é um carro com uma rampa. Eu fui o primeiro a comprar esse carro, feito aqui, na Zona Norte, Zona Sul de São Paulo, na Cavenagh. O meu sobrinho viu aquilo e criou uma lei, criando 200 táxis pretos para deficientes. Então, e o cara que estava me trazendo para cá, que trabalha com deficientes, criticando aquele que criou o Haddad, o seu táxi. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que... Não, cara, não percebeu que, pelo contrário, o Haddad, ele está trabalhando graças ao Haddad, né? Que é justo... que nenhum lugar do mundo tem esses 5, 6 tipos de táxi, que você chega no aeroporto de qualquer cidade do mundo, o táxi que te pega do aeroporto não é
30% mais caro, como é aquele táxi de Guarulhos, do que o táxi normal, né? Então, realmente, sim, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Tem falta de leitura, falta de cultura, falta de escola, que é o mal brasileiro, né? As pessoas do Brasil não leem. Os piores índices de leitura do mundo no Brasil, é 0,5 livro ao ano por pessoa. Então, cada pessoa lê um livro a cada 2 anos, em média. Na Argentina, 6 livros por ano. Nos países europeus, 12 livros por ano. Os americanos leem demais. Então, ninguém lê. Então, não sei se também um pouco desse estrangulamento político vem do estrangulamento cultural. A tua pergunta... Porque para me preservar, entendeu? Entendi. Não sei. Eu acho que a gente tem dificuldade mesmo de se expor. A gente é tímido, né? Tanto que a arma do escritor não é a maconha, nem a cocaína, é a bebida, né? Que é a droga que tira a timidez, né? A maioria dos escritores é alcoólatra. E não sei, cara, é difícil responder essa pergunta, viu? Por que, por exemplo, eu vou me expor? Sei lá, eu sou casado, então eu vou chegar e falar assim, eu beijei, sonhei beijando a Cleo, não, como é que não é Cleo Pires? É a Carolina Dickman, é casada também, até casada com um amigo meu. Então, tem as questões do assédio, né? Aliás, chama lei Carolina Dickman, né? A lei do assédio, né? Do assédio virtual, né? Então, sei lá, vou ficar tímido, melhor inventar. Bom, para sobreviver... Eu não gosto de política, não gosto de falar de política, eu gosto de fazer. Acho que para sobreviver a tudo isso que me enoja, me dá vontade de vomitar, eu procuro fazer. Trabalho de formiguinha. Eu gosto de poder contribuir, de compartilhar. A gente faz um trabalho, acho que a minha contribuição é pequena. Tem uma favela, a favela do Moinho, que é a menos assistida em São Paulo, aquela na Rio Branco, que queimou. Quem me levou lá foi uma missionária que eu conheci. Aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa. Ela me levou na casa dela, na favela, né? Ela mora lá. Aí a minha amizade com ela me fez entrar em contato com essa realidade. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa para o teu refeitório. Aí eu falei, pega pedaços de espelho, vou construir um painel de espelhos. Eu fiz isso. Depois, pouco a pouco, ela me levou à creche, conheci que eles fazem um trabalho bacana lá nessa creche. E aí eu falei, putz, vou trazer meu estúdio aqui. Hoje, já há 3 anos, 2 assistentes meus vão lá e trabalho com crianças, né? Criatividade, tentando tirar, porque a única... É claustrofóbico lá, que a única visão deles, se pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Ele fala, traficante de droga. Assim começa por... A entrada da favela é incrível, que tem um viaduto, que é ali embaixo da ficam 3 crianças olhando o crime, né? Você precisa para o traficante, para a polícia. Então, eu vou lá, uma vez por semana, quando estou em São Paulo, tem esses 2 assistentes, e, por outra, eu trabalho com as mães dessas crianças, né? Eu pego todo o resto de couro do meu estúdio, tudo que sobra, e eu estou desenvolvendo trabalhos de fazer capas de livros em couro, né? Tudo feito à mão, e tentar dar uma renda a elas, sabe? Eu acho que a minha contribuição é através dessa, sabe? Pequena. Quando tem um amigo, por exemplo, a Escola Belas Artes, a gente tem uma boa relação, eu pedi para a Escola Belas Artes fazer uma biblioteca para lá. Outros amigos, atores, eu peço para eles irem fazerem palestras. Então, eu acho que a minha contribuição é essa, sabe? Eu acho que lutar contra tudo isso, não sei. Acho que o meu trabalho ele indica caminhos, né? Seja através de uso correto dos materiais, do fazer. Eu adoro, quando eu estou muito deprimido, eu planto árvores. Eu tenho um pequeno sítio que eu herdei do meu pai. A gente não cortou nada, nenhuma árvore. E eu e meu irmão já estamos plantando já
15 mil mudas de árvores nativas. E a ideia um dia é fazer um horto botânico lá, doar para a região, sabe? Porque eu não sou casado, não tenho filhos, então eu acho que é isso. A minha contribuição é essa, sabe? Um trabalho pequeno, ou visitando o Brasil inteiro, trabalhando com comunidades. Eu vejo minha forma de contribuir ou de vomitar tudo isso que eu vejo, que é horrível, né? Tudo isso é através disso. Obrigado. Que é uma forma magnífica, viu, Campana? Você é um homem, você é um animal político, como diria Aristóteles. É uma forma magnífica de você contribuir. É isso que você faz, né? Agora deu nosso horário. Eu quero agradecer muito a honra do debate que nós tivemos aqui, dessa participação. O nosso mote aqui, criatividade, talento e superação do subdesenvolvimento. E a ideia de nós abrirmos com os artistas brasileiros é aproveitar a porosidade que o artista tem e que o artista brasileiro tem para projetar no futuro aquilo que nós poderemos vir a ser. E hoje nós, com as suas exposições, as suas diferentes perspectivas e a sua narrativa da sua viagem individual, nós quase tocamos esse Brasil que nós poderemos vir a ser. Então, é uma honra muito grande para São Francisco tê-los aqui, para todo o público que nos veio acompanhar. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente. A inspiração desse evento veio desse livro que vocês receberam, cujo subtítulo é Substituindo o Jeitinho pelo Talento, cujo autor está aqui, nosso mestre Jean-Claude Aubry, que vai falar à noite. E o que vocês fizeram aqui hoje de manhã foi nos dar chaves de como, cada um à sua maneira, nós podemos substituir o jeitinho pelo talento. Aí daqui a pouquinho, se vários de nós substituirmos o jeitinho pelo talento, se a sociedade brasileira fizer a opção de substituir o jeitinho pelo talento, daqui a pouco nós, do direito, vamos ter que criar as leis que substituem o jeitinho pelo talento. E aí a gente reorganizou um pouquinho do nosso país e aí a gente está vivendo nessa nova realidade. Então eu tenho que, de fato, prestar um profundo agradecimento a vocês. Humberto, que retorna à sua casa, uma grande honra recebê-lo nesse dia. Marcelo, que também é da casa, então retorna à sua casa também. E vocês que estão aqui na nossa casa, que são da nossa casa. Então, muito obrigado. Com isso, encerramos amanhã e nos vemos daqui a pouquinho no período da tarde. Muito obrigado.